que é o autor da peça, que estará ali para que todos daqui a pouco possamos ver mais de perto. Vamos a palavra. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu antes de mais quero agradecer à presidência da Rotary o convite que me foi lançado e quero agradecer naturalmente o facto de as propostas em cima da mesa terem escolhido a minha. E portanto, muito obrigado por isso, muito obrigado pela vossa colaboração. Queria também agradecer já agora, falar em colaboração, a todas as entidades com quem, a dada altura, fui cruzando neste processo, desde jardineiros, desde arquitetos da Câmara, desde eletricistas. Portanto, isto é sempre uma obra que, qualquer obra destas, é sempre uma grande equipa que está por trás e, portanto, como houve muitíssima boa vontade de todos os participantes, eu queria deixar aqui o meu agradecimento. Relativamente à obra, quando se aborda um trabalho destes, há pelo menos duas grandes reflexões que tem que se fazer. Uma delas é sobre a obra, naturalmente, sobre aquilo que ela vai transmitir, mas há uma que é muito importante e que tem que ser feita previamente, que é uma reflexão sobre o espaço público. E o espaço público é, neste caso, um espaço extremamente sensível, porque antes de qualquer outra coisa é um espaço de cidadania. É um espaço que nas sociedades contemporâneas, nas cidades modernas como esta de Oliveira das Anéis, é um espaço que cada vez tende a ser mais amplo, cada vez tende a ser mais vivido. É bom que assim seja. Isso determina aquilo que são as cidades modernas no mundo hoje em dia e as que não ainda são. Portanto, o espaço público que elas conseguem proporcionar, lá está, são espaços de educação, são espaços de cidadania, como eu dizia, são espaços de democracia e de liberdade. E quando se faz qualquer coisa, nós nesse papel que é o papel de quem vai intervencionar os espaços, ou no caso das autarquias, de quem tutela esses espaços, é muito importante estarmos perfeitamente conscientes dessa sensibilidade, dessa característica que a dada altura tem o espaço público. E, portanto, essa foi a minha primeira grande preocupação, porque, no fim de contas, esta escultura representa um grupo de cidadãos, a boa vontade de um grupo de cidadãos, mas não representa, naturalmente, todos os cidadãos da cidade. E, portanto, qualquer intervenção que seja feita num espaço que é de todos, tem que ser feito com uma enormíssima cautela. E, portanto, cabe-nos a nós, e neste caso eu volto a frisar, cabe à autarquia e cabe a quem vai sendo convocado pontualmente para fazer estas intervenções, cabe este papel que é muito importante, que é de acautelar a boa utilização dos espaços, zelar pelo seu bom funcionamento, pela sua requalificação e, portanto, essa foi a minha primeira grande preocupação. Enquanto artista plástico, neste caso escultor, como é que eu vou intervencionar um espaço que é de todos, com uma obra que não é uma obra efêmera, que é uma obra que tende a ficar durante algum tempo, esperemos que muito, e, portanto, essa questão, nesta primeira fase ainda, da abordagem, essa questão estética, essa questão artística e social também, a esse ponto, tem que ser extremamente bem cautelada. Depois, e por falarmos em coisas que têm a ver com a própria durabilidade da peça, há depois coisas que também são muito importantes e que muitas das vezes não damos por bem tratadas em alguns sítios, têm a ver com a escolha dos materiais com que estas coisas são feitas, porque elas têm que estar em ambientes que são difíceis de tratar, têm que estar em ambientes que são sempre um pouco austeros e, portanto, isto também deve ser acautelado. Relativamente à peça do ponto de vista já na outra reflexão que deve ser feita e que tem a ver com a peça em si, com a peça enquanto objeto artístico. A primeira coisa que tive de fazer naturalmente foi perceber o que é que está por trás do ponto de vista conceptual, o que é que está por trás da organização, estudar tudo aquilo que são os elementos formais e os elementos simbólicos da organização, a começar pelo logotipo, e depois tentar perceber quais são as grandes diretrizes éticas
da estrutura e quais são as suas, no fim de contas, os seus propósitos na sociedade. E dei conta de duas coisas muito curiosas. Uma delas tem a ver com a peça que tem 24 dentes, que tem a ver com as 24 horas do dia. Eu se a dada altura apanhar algum pormenor menos bem apanhado, vocês corrijam naturalmente, mas, portanto, a peça marca 24 horas nos seus dentes. E depois há uma outra coisa na organização, que é a prova quádrupla, que são 4 propósitos e que são axiomáticos da vossa postura e daquilo que é o vosso propósito e a vossa função na sociedade, e que foram os elementos que eu a dada altura comecei por apanhar e trabalhar. Não sem antes ter feito uma coisa que também, por facto de isto ser uma obra pública, eu volto um bocadinho a esse detalhe, que é tentar balizar, em termos volumétricos, tentar balizar a obra no seu contexto, portanto, tentar perceber o que é que à volta da obra, a dada altura, deve ser feito. E, portanto, esse balizamento volumétrico, chamemos-lhe, tem a ver com o facto de não se cair numa coisa que é a pequena obra tímida, mas também não se cair numa coisa que seja uma obra de tal forma grande que seja intimidante. Portanto, há aqui um balanço que tem que ser feito constantemente neste tipo de trabalhos, que é encontrar, e é muito intuitivo isso, naturalmente, embora haja algumas pequenas moletas que nós usamos, mas há de facto qualquer coisa de muito intuitivo neste processo, que é de encontrar o equilíbrio entre uma peça que não seja uma peça minúscula e tímida e uma coisa que não tem escala urbana, e não entrar depois no euforismo, que também pode acontecer, de fazer uma coisa completamente espalhafatosa e pirotécnica. Até porque essa questão também, e foi por mim acautelada, não fazia sentido nenhum, dado que a vossa função, o vosso papel na sociedade é um papel solidário e, portanto, é um papel sempre de alguma descrição, de alguma sobriedade, não se coadunando então com grandes efeitos, como eu dizia, pirotécnicos e espalhafatosos. Daí que, lá está, a escultura é muito sóbria, feita em materiais que não corrompem, tecnicamente falando, é aço inox, portanto, esse lado incorruptível foi muito propositado. E depois, resume-se a isto, resume-se aos 4 elementos que têm a ver com a tal prova quádrupla, que são 4 feixes, eu chamo-lhe feixes, como acontece aqui nesta brochura. São feixes porque são peças compostas, qualquer um destes pés é uma peça composta por 3 peças, portanto, é aqui fazer um bocadinho alusão ao efeito solidário, até que ponto é que o efeito solidário consegue proporcionar força e resistência. E depois estes 4 elementos coincidem também com o facto de, na rotunda, haver a chegada de 4 caminhos. Portanto, há aqui qualquer coisa que tem a ver com a metáfora, digamos, desses 4 propósitos que se encontram e que, encontrando-se a 2/3 da altura da escultura, se unem e se rodam num movimento, criando algum dinamismo, naturalmente, e se expandem, se soltam da peça e irradiam. A escolha do movimento, da posição em que estes elementos se encontram, tem a ver com o movimento dextrocêntrico, portanto é o que a dada altura surge daquela peça, e tem a ver com o sentido solar, mais uma vez, porque a peça, que é o grande mostrador, o grande relógio, que é o logo do Rotary, acaba por funcionar como um relógio que vai marcando pela sombra que aqueles elementos, que serão os ponteiros, aqueles elementos vão proporcionando ao longo do dia, naquele mostrador vai estando constantemente, e por isso é que a maquete também foi feita, foi para estudar isso, vai estando constantemente uma hora marcada, 2, às vezes mais do que uma, cá estão exemplos disso. Ao longo do dia há sempre um ponteiro que marca horas, que são as tais horas para a ação, que é uma metáfora daquilo que é uma metáfora daquilo que eu entendo ser a disponibilidade do Rotary a qualquer hora, às vezes mais do que uma hora, para pôr em prática aquilo que é a sua nobre função. E, portanto, cá está. Isto é uma espécie de um relógio solar,
em que os 4 ponteiros são as 4 provas, as provas quádruplas. Cada um deles é composto, como eu disse, e resumindo, composto por 3 elementos que fazem as 4 estações, aliás, as 4 estações do ano. Portanto, ao todo há 12 tubos, aqui vê-se melhor. A peça tem 12 tubos, que representam os 12 meses do ano. A roda são as 24 horas do dia e no fim de contas, a peça resume-se à confluência disto tudo, dando um pouco sentido à vontade, e eu já termino. Portanto, isto é a forma mais sintética que eu tenho de poder falar da peça. Naturalmente, toda ela poderia ter mais abordagens e mais profundas, mas de qualquer modo a coisa resume-se a isto. Portanto,